Memória do Comércio, depoimento de Juvenal Capato, entrevistado por Cláudia Leonor e Ana Paula, no estúdio da Oficina Cultural Oswald de Andrade, São Paulo, dia 22 de novembro de 94, realização Museu da Pessoa, entrevista número 57. Bom, queria começar você dizendo seu nome completo, local e a data de nascimento. Bom, meu nome é Juvenal Capato, eu nasci no dia 2 de setembro de 1937, em Birigui. O nome dos seus pais e onde eles nasceram? Meu pai se chama João Capato, nasceu em Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo. Minha mãe é Elisa Capato, nasceu em Sertãozinho, também em São Paulo. Você tem um apelido, né? Pessoal. O meu pai não tem apelido, o meu apelido é alemão, né? Lá, quase todo mundo na loja lá me conhece de alemão, dificilmente me conhecem de Juvenal, muito difícil. Como é que surgiu esse apelido? Talvez porque eu sou o mais loiro da família. E desde criança que o meu apelido era alemão. Inclusive, eu me lembro na época da última guerra, em 45, eu era do mato, um caipirão de primeira linha, e meus tios falavam, a Alemanha está perdendo a guerra. E quando aparecia gente perto da minha casa, eu me escondia embaixo da cama, de medo que os caras iam pegar os alemães, né? Eu era alemão, ia ficar com aquele medo danado. Alemão, o que você lembra assim da tua infância na fazenda? Como é que era o seu dia a dia lá? Aquela época era muito gostosa, né? A gente não tinha responsabilidade nenhuma, né? Só ia para a escola, tinha aquela obrigaçãozinha de estudar e mais nada. O resto era tudo passeio e caçar e aquelas coisas de criança. Era muito gostoso, né? Muito sadio, né? Era muito sadio. Que escola que você estudou? Em Birigui eu estudei no colégio, no grupo escolar Roberto Clark. Depois eu vim para São Paulo, comecei a estudar no colégio Tabajara, aí acabei terminando no colégio São Luís. E quando você morava em Birigui, que era período de férias, você que ajudava seu pai, o que você fazia? Período de férias eu trabalhava assim como repouso de férias, eu trabalhava na roça. Ajudava meu pai na roça, capinar, colher café, colher arroz. Mas era gostoso. Era gostoso. Como que eram as brincadeiras que vocês faziam ali? Você e seus irmãos? A maior parte das brincadeiras a gente brincava muito de salva, era um tipo de brinquedo que você tinha um monte de gente, né? Então, você dividia metade para um lado e metade para o outro. Então, metade ia se esconder. Geralmente esse brinquedo era à noite, né? Metade você ia se esconder e o resto ia procurar quem estava escondido. Se você achava você prendia essa pessoa e botava num lugar que os outros escondidos tentavam achar, né? Aí ficava quase a noite inteira, ninguém achava ninguém. Era gostoso. E onde vocês se escondiam, assim? Geralmente no meio do cafezal. Né? Cafezal, no pomar. Que a fazenda tinha um pomar muito grande. Então a gente se escondia no pomar, em cima das árvores. E à noite era muito difícil de achar, né? E o brinquedo continuava durante a semana, até se achar todo mundo era muito difícil, né? Era gostoso. E aos domingos a gente jogava futebol. Lá tinha um belo campo de futebol. A gente jogava futebol. Ou ia nadar na represa. Ou ia caçar de estilingue. Os nossos fins de semana. O que vocês caçavam? Tipo de animal? A gente falava que caçava passarinho, mas a fazenda já quase nem tinha passarinho mais, porque era fazenda de roça de café e de pasto. Então quase não tem pássaros, não. A gente pescava também na represa. Era muito gostoso. E você ficou na fazenda até que época, mais ou menos? Fiquei até 20 anos. Até 20 anos. Até 1958. Fiquei. No começo de 58. Aí a fazenda foi vendida. Meu pai é administrador. E tivemos procurar outro meio de sobrevivência. Como meus avós já moravam aqui em São Paulo,
Então nós viemos perto dos meus avós, que eram os pais dos meus pais, né? E acabamos ficando aí, na frente da casa do meu avô tinha um depósito de material de construção. E aí, material de construção, não sei o que lá, e começamos, até que compramos aquele depósito. Uhum. E acabamos ficando lá, todo mundo, os irmãos todos, e começamos a trabalhar e continuamos com o que era, fomos ampliando o depósito, que ele era bem pequenininho, né? Fomos ampliando o depósito. O meu irmão mais velho já era mais desenvolvido, mas assim, ele era menos caipira do que a gente, já era mais da cidade, porque ele já tinha vindo para São Paulo antes do que a gente. Uhum. Então ele já ficou na loja, no balcão, já sabia atender clientela. E eu comecei a trabalhar de ajudante de caminhão. O meu irmão, o segundo irmão mais velho, ele já sabia dirigir caminhão. Então ele era motorista de caminhão. O meu pai também era motorista de caminhão. O meu outro irmão também era ajudante. E continuamos trabalhando, puxando areia, puxando tijolos. Uhum. Quando você chegou aqui em São Paulo, qual foi assim, a primeira impressão que você teve da cidade? Como que era a cidade quando você chegou? Eu fiquei apavorado. Fiquei completamente apavorado. Nossa Senhora. Eu queria até morrer. Ixi, queria até morrer. Eu vim de bota, porque quando a fazenda foi vendida, o dono da fazenda largou uma bota lá, que eu andava descalço, né? Largou uma bota, eu vim de bota, aqui em São Paulo de bota, eu estava abafando, né? Eu pensei, né? Mas quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi todo aquele movimento, nossa Senhora, fiquei apavorado, viu? Foi muito difícil de se adaptar. Mas depois, a gente se adapta, né? Acabei me adaptando, comecei a estudar e reestudar, né? Que eu estava estudando em Birigui, continuei estudando em São Paulo, aí já comecei a ficar no balcão, aprendendo a atender clientela, atendendo freguesia, e fui tocando. Mas no começo era muito difícil. Quando eu entrei no balcão, chegou um freguês e pediu para mim uma fechadura. Eu não sabia o que era a fechadura, porque na minha casa não tinha fechadura. Era a taramela, que a gente chamava de tramela. E aquela uma tabuinha assim com prego no meio, que a gente trancava a porta, né? E o cliente pediu para mim uma fechadura. Eu fiquei apavorado, né? O São Antônio, que era o ex-dono da loja, eu cheguei lá, o homem quer uma fechadura, não sei o que é isso. Aí ele começou a me ensinar o que era fechadura, né? Mas era uma barra, viu? Eu não tinha a mínima ideia do que era material de construção. Eu nem sabia que existia material de construção. Nem sabia. Alemão, mas quando você começou como ajudante de caminhão, né? Ajudante de caminhão. O que você fazia exatamente? Bom, eu tinha mão fina, né? Eu era estudante, de vez em quando que eu trabalhava na roça, nas férias, né? Aí eu vim, carregava, naquela época, você não carregava areia porque hoje tem trator, você tinha que puxar areia e joga em cima do caminhão, né? Hoje é fácil, né? Pedregulho, você tinha que carregar na pá. Era tudo carregado na pá. Então a gente ia buscar areia. Osasco tinha porto de areia. Interlagos, era um monte de porto de areia em Interlagos, onde na beirada da represa, era um monte de porto de areia, né? Então você tinha que carregar areia na pá. A minha mão no começo ficou uma ferida danada, né? Tudo machucada. Aí eu falei, acho que não vou aguentar essa parada aqui não. Mas acabei me acostumando. A gente buscava tijolo à noite, à noite não, a gente levantava de madrugada para chegar cedo na olaria, senão tinha gente na fila já, né? E carregar tijolo. Quantas vezes a gente tirava tijolo quente do forno e tinha que carregar, ficava com a mão toda queimada. Hoje é tudo mais fácil, né? Onde ficavam as olarias? A olaria tinha, em Parelheiro tinha muita olaria, Casa Grande, aqui no Brooklyn, aí perto da ponte do Morumbi, do lado esquerdo, aí onde é aquele cemitério lá embaixo, aí era tudo olaria. Era a olaria do Petrella. A gente buscava muito tijolo lá. A gente fechava negócio com o forno inteiro já, quando o forno ia queimar, a gente chegava e comprava antecipado, porque senão os outros compravam antes, né? E ia puxando. Tinha muita saída de tijolo naquela época, só se vendia tijolo maciço, né? Hoje não, hoje tem bloco de cimento,
tijolo furado. Hoje tem mais variedade, né? Mas antigamente era só tijolo. Areia. Não tinha areia de Jacareí. Areia era tudo São Paulo, tudo carregado na pá. Falou que às vezes garoava muito. Ah, Quais as sim. dificuldades? Para buscando a gente levantava cedo na época. Porque São Paulo, em 58, nessa época, década de 60, existia muita garoa, né? Inclusive tinha São Paulo da Garoa, São Paulo terra boa. Muitas vezes, o meu irmão era motorista, eu era ajudante. Porque São Paulo acabava no aeroporto, aqui em Congonhas. Depois do aeroporto não tinha mais nada, né? E a gente ia buscar areia para esses lados aí de Eldorado, por exemplo, que tinha muita garoa. Eu ia na frente, dirigindo, dando sinal para o meu irmão, dirigindo o caminhão dele, porque ele não enxergava nada. E eu ia na frente, ele ia com a luz acesa, e eu ia procurando o caminho para ele, de tão forte que era a garoa. Hoje não tem nada disso, né? Era uma beleza aquela época, era gostoso. E como é que era Moema nessa época? Tinha muita casa já? Moema era... Bom, a igreja tinha, né? Mas o resto... Eu só me lembro, quando eu cheguei em São Paulo, só tinha um prédio em Moema. Era na Avenida dos Imarés. Não tinha nenhum prédio mais. E aquele prédio, todo mundo falava que ele era condenado, porque ele era a rota de avião, né? Ele era condenado, mas acabou ficando lá. Mas prédio não tinha nenhum. Asfalto, por exemplo, não tinha. A Maracatins, onde eu estou, não tinha asfalto. Em Ambiquaras, aí, a Avenida Jandira, onde está o Colégio Tabajara que eu estudava, não tinha asfalto nenhum, tudo terra. Então ninguém dava nada para Moema. Era uma Avenida Iraí, aí na esquina onde eu estou, era um riozinho. Era tudo de terra, não tinha nada. Todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia. Era uma beleza. Depois o progresso foi chegando, os mais pobres foram saindo, foram mais para os bairros mais longínquos, né? Foi dando espaço para os prédios e foi continuando o progresso e hoje Moema é aquilo que está lá, né? No Mundaréu. Super valorizado. Uma beleza. Alemão, depois que você começou a trabalhar mais no balcão, né? Qual que era a clientela que ia ao depósito, Santo Antônio? Em princípio, era muito pedreiro. Tinha muito pedreiro, né? Que comprava. Depois, com o tempo, você vê mais equipes de engenharia, de compradores de engenharia, né? Então você quase não tem mais contato com o pedreiro. É difícil, porque o pedreiro, geralmente, ele fica na obra de engenharia, porque quem pega a reforma, quase todos agora é tudo quase engenharia, né? Não tem mais, assim, pedreiro, o fulano de tal é pedreiro. É difícil, né? É mais engenharia. Então você tem contato mais com o comprador de engenharia, com os engenheiros. Com pedreiro é difícil, não tem mais. Muito difícil. E, assim, vocês entregavam A gente material? entregava a Como é que mercadoria. era? Eles compravam, eles ainda compram, né? Compra, faz o pedido e a gente coloca no caminhão e leva na obra. Leva na obra deles. E naquela época, como que o pessoal pagava? Com cheque, dinheiro? Mas era dinheiro, né? Naquela época era menos cheque. Cartão de crédito não existia, né? Mas era dinheiro e depois, segundo plano, era cheque, né? Mas era uma pessoa que a gente conhecia muito, então a gente vendia muito fiado naquela época. Assinava notinha, guardava na caixa, depois ia receber, senão o cara ia lá pagar. Quase a inflação era pequena, então você não se preocupava muito com essas coisas de deflacionar, não vale mais, isso aqui não vale mais nada, não tinha isso, né? Então você não se preocupava muito, você formava muito ciclo, você formava muita amizade com a clientela. Você tinha muito cliente amigo, era quase tudo de casa, o cliente chegava, pegava a mercadoria, vou levar isso aqui, você tirava a notinha, ele assinava, depois que ele vinha pagar, ele se queimava quando você ia cobrar, porque,
Você vai me cobrar, pô, sou de casa. Acontece muito isso aí, viu? Tá bravo? Até Ficava hoje bravo. acontece? Ainda tem. Ainda tem. Tem menos, porque hoje geralmente você vende para engenharia, né? Tem menos. Mas quando tem um cliente que é muito de casa, assim, ele fica queimado, viu? Fica. Quando que começou a ser usado o cartão de crédito? Eu comecei a usar cartão de crédito há uns 3 anos para cá só. Eu não usava cartão de crédito. Não usava? Por quê? Eu não usava nem cartão de crédito e nem financiamento. Nunca usei financiamento. Porque a minha clientela já era formada, já era aquela turminha, aquela turminha minha, né? Então, todo mundo se conhecia, a gente se conhecia e ele comprava, depois pagava. Então não tinha esse negócio de cartão de crédito. Ó, eu vou pagar daqui 1 mês. Tudo bem. Ó, vou dar um cheque para 30 dias. Não tinha problema nenhum. Porque cartão de crédito é muito segurança hoje, né? Uhum. E então a gente não se preocupava com cartão de crédito. Agora, à medida que a concorrência foi crescendo, então a gente tem que usar cartão de crédito, tem que faturar, tem que usar cheque pré-datado. O que vier, a gente tem que aceitar, né? Porque tem muita concorrência agora, né? Ô, Alemão, escreve pra gente como é que era a loja, assim, quando você trabalhava de vendedor no balcão. Quando eu comecei, a loja era uma portinha, né? Uma portinha, não tinha água encanada, tinha um poço lá no quintal. E quando a gente queria tomar água, tinha que ir lá buscar água no poço com o balde, né? Ah, é? E era um balcãozinho de madeira feito. Era muito michuruquinha a loja, pequenininha de tudo, né? E tinha lá uns pedacinhos de monte de areia de um lado, monte de pedra do outro, um pouquinho de cimento de um lado, um pouquinho de cal do outro, que era o principal do material de construção, né? E, aliás, o cal não era pó, era pedra, era cal virgem, não tinha cal em pó, era cal virgem. Vinha aquele saco de pano, saco de estopa, uns 20 quilos mais ou menos, e você armazenava aquele cal num barracão que não podia tomar vento, porque o vento queimava o cal. Ele queimava, ele esquentava. Então ele ia queimando, ele ia se dissolvendo. Então você tinha que estar tudo fechadinho, né? Para carregar aquilo na cabeça. Meu Deus do céu. Queimava tudo, né? E nós começamos com aquilo, coisinha pequenininha. Material de encanamento, por exemplo, quem fornecia era... Eu comprava da Décio Domingues, antigamente, que era o maior atacadista de conexões de ferro, porque a gente não tinha a cota da Tupi. Então você tinha comprado Décio Domingues, vinha aquelas barricas de 200 quilos de conexão, tudo cheio de conexão, então chega lá, se separava as peças e botava na gaveta, né? E depois começamos a trabalhar com azulejo, também não tinha cota, a gente tinha que comprar de terceiro, comprava de uma pessoa, ela comprava da fábrica e vendia para você. Era azulejo Klabin, era o único que tinha. Azulejo Klabin, o único que a gente conseguia era o azulejo Klabin. Então não tinha azulejo decorado, né? Naquela época. O que era a cota? Hein? Essa cota que você fala, o que era exatamente? Cota, por exemplo, a Klabin, ela fabrica, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Fabrica 10 mil metros de azulejo. Então ela não vendia 10 mil metros só para o fulano. Ela dividia uma cota de 2 mil metros para o fulano, uma para o Beltrano, outra para outra pessoa. Então, nós conseguimos uma pessoa que tinha uma cota de azulejo. E conseguimos comprar dela uma cota, mediante uma comissão que a gente dava. Então ela comprava da Klabin e passava para mim. Que é o único jeito de você ter azulejo naquela época. Não tinha. E depois começaram a aparecer as outras coisas, começaram a aparecer cano plástico, esgoto, por exemplo, não existia esgoto de plástico, que hoje é só plástico, né? Era só manilha de barro. Então você tinha que comprar manilha, comprar as conexões, se vendia muita estopa, piche, o betume, para misturar na estopa, para fazer a junta das manilhas. Era tudo feito, os esgotos eram todos feitos com manilha. Hoje é facilidade, tubo de esgoto tem 6 metros, só de uma vez você consegue fazer 6 metros de esgoto, né? Antigamente a manilha era 60 centímetros.
Então você só trabalhava com manilha, não tinha esgoto. O cal, como eu te disse, o cal não é hoje, você pega um saco de cal, você despeja junto com a areia e mistura, e daqui a pouco já formou a massa, né? Ela deixa ela curtir um pouco, já está a massa pronta. O cal não era isso, o cal era o cal virgem, você jogava ele na água, você dissolvia ele na água, formar aquela nata, depois você despejava ele na areia, misturava e deixava curtir no outro dia que você ia fazer a massa, para rebocar, para sentar. Hoje você tem argamassa, que não tem mais... Você pega a argamassa do saco, molha e já está pronta. Hoje é fácil, né? Antigamente era difícil. Você estava falando que antes os azulejos eram só lisos, depois começou a aparecer os estampados. Que época que foi isso, mais ou menos? Isso na década de 60 começaram a aparecer os azulejos decorados. Um dos primeiros azulejos decorados que eu conheci foi do Alfredo Matias, o Queralux. Foi um dos primeiros azulejos decorados. Depois apareceram o piso, por exemplo. O primeiro piso que eu conheci foi uma cerâmica pequenininha. Ela era 7,5 por 15 centímetros. Era da Bienal, a Bienal que fabricava. Antes a São Caetano era pioneira em fabricar piso, né? Ele fabricava piso de cerâmica também, terracota, aquela cerâmica vermelha, amarela, cerâmica preta, era muito bonita, cerâmica preta. Uma cerâmica que nunca acabava, né? Mas deixou de sair, deixou o mercado, quando começou a aparecer o piso vitrificado, piso esmaltado, azulejo. Então ela foi perdendo o mercado. E hoje tem piso e tudo que é ter jeito, né? Mas antigamente era só... O azulejo era só branco, em cores, que eram o amarelo, o azul, o verde. O azul vendia muito. E a cerâmica era só a vermelha, a preta e a amarela. E não tinha mais cerâmica. Depois começaram a aparecer as decoradas. Existe moda para essa coisa do revestimento? Uma época sai mais coisa, tá mais em moda alguma coisa? Existe muita moda de cerâmica hoje. Eu deixei de trabalhar com esmaltado, né? Porque tem muita concorrência, mas existe muito. Ela muda muito a cerâmica. Hoje você trabalha, por exemplo, com piso Porto Belo, cor 227, por exemplo. Vou dar um nome de cor que eu não sei se tem esse número de cor, né? Tá. Você pega um Porto Belo 227, daqui 2 meses, 3 meses, essa cor, ela sai de linha para entrar outra no lugar. Então, você tem que renovar o seu estoque e colocar outra cor. Então, eu deixei mais de trabalhar com isso, porque tem muito concorrente que trabalha, atacadista que trabalha mais com isso. Então, eu deixei de trabalhar com isso, eu trabalho mais no meu ramozinho aí, que é areia, cimento, cal, esse negocinho de reforma. Estou bem ali. E hoje, qual que é a sua clientela? Assim, onde que ela... Você vende para a cidade toda? Tem algum bairro? A maior parte da minha clientela é Zona Sul, né? Zona Sul, Brooklyn, Santo Amaro, Moema, Planalto Paulista, Itaim, é nessa redondeza, né? Apesar que eu forneço muito para... Eu forneço para quase todo mundo. Eu já sou muito conhecido, né? Graças a Deus. Eu forneço para FEBEM, lá na Celso Garcia. Forneço para Sabesp, para quase toda a Sabesp, freguesia do Ó, Sabesp de Butantã, Sabesp da Imarés, Sabesp da José Rafael, Morro Grande, já mandei muito material para Morro Grande, Sabesp. Forneço para vários, VASP, já forneci muito para VASP. Agora eles não estão comprando muito. Órgãos do Estado, forneço muito. Tribunal de Justiça, Prefeitura. Estou fornecendo para a Prefeitura de Itapecerica da Serra agora. Prefeitura de Itapecerica. A Regional da Freguesia do Ó, estou fornecendo material. E, então eu fiquei muito conhecido. Faz muito tempo que eu estou na praça, né? Então a gente vai ficando conhecido. Ô, Alemão, você falou que de uns tempos para cá você vende muito para engenharias, para firmas de engenharia. Mais engenharia agora. E tem alguma diferença para antes, assim, que antes não eram tantas engenharias, eram outros tipos de cliente? Tem diferença de concorrência. Porque a engenharia, ela não compra sem concorrência, né? Tem diferença de concorrência, porque antigamente o pedreiro,
Ele chegava lá, ó, ele tinha confiança na gente, ele chegava, ó, me manda isso. Então, se você mandava... Quem eram os clientes antigamente? Não eram engenharias? Não, antigamente era muito pedreiro, né? Quase tinha pouco, antes de São Paulo, da Zona Sul crescer, de ter esse emaranhado de prédios, não tinha engenharia quase. Hoje, engenharia é mais para prédios, essas coisas, né? Então, era pedreiro. O pedreiro chegava lá, eu quero arrumar essa parede aqui. Ele ia chamar um pedreiro. Eu quero fazer a calçada, quero derrubar, quero fazer uma casa. Era tudo pedreiro. Não tinha engenharia. O engenheiro só assinava a planta e dava uma olhadinha de vez em quando. Não tinha engenharia. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu prédio, o engenheiro assinou a minha planta. Ele ia uma vez por mês lá ver meu prédio. Eu fazia o resto. Não precisava de engenharia. Então não tem engenharia. Hoje não, é uma coisa mais sofisticada, então a engenharia cresceu muito, tem muito em São Paulo, né? Antigamente era o pedreiro que trabalhava por conta própria. Certo. Quando que você ampliou o prédio? Esse prédio aí foi feito em onde eu estou agora, ele foi feito em 1969, 70. Em 70 ele estava pronto. 1970. Já estava pronto já. Mas onde nós começamos era uma casinha pequenininha, com uma porta só. Era no 1088 da Maracatins. Era uma casinha pequenininha, era alugado. Você tinha que pagar aluguel. Depois, com nosso trabalho, nós compramos esse terreno, né? Conseguimos construir. E daí nós fomos expandindo. Fomos montando uma loja, o meu irmão ficou com uma loja, depois nós montamos outra para um outro irmão, e depois nós montamos outro para o outro irmão, aí um vai ajudando o outro e nós acabamos ficando com uma loja na praia, uma na Avenida Gentil Leite Martins, uma na Avenida Guarapiranga e essa na Maracatins. E uma em Araçatuba, que o meu irmão, ele voltou às origens, voltou para o mato. Não é mato, Araçatuba não é mato, né, mas voltou para o interior. Gostou mais. Por que vocês abriram uma loja na praia? Exatamente. Talvez porque a gente tinha um amigo que ele tinha um loteamento na praia. E ele ofereceu um lote, porque naquela época ele não tinha nada na praia. A primeira casa que surgiu lá foi a nossa, na praia. A primeira casa que surgiu lá no Balneário Jussara, onde nós estamos agora, foi a nossa casa e a dele, que era o dono do loteamento. Aí nós montamos o depósito lá e saímos do nada lá também, né? Não tinha nada lá. Fomos vendendo pouquinho. Hoje aquilo lá virou uma cidade, né? Virou uma cidade. Mas é um lugar bom também. Você vai sempre pra lá? Vou sempre. Um lugar bom. Virou cidade aquilo. Alemão, tem algum tipo de material que sai mais, que é mais procurado? Comigo sai mais, eu vendo muito areia, cimento, cal, tijolo também vendo, tijolo baiano. Eu vendo mais tijolo baiano do que o tijolo comum. É o que mais sai, que é o meu forte mais, é isso aí, né? É mais material bruto. Mas eu tenho azulejo, tenho piso também, eu tenho. Mas o que mais sai mesmo é isso aí, cimento, cal. Eu vendo muita ferragem também agora, porque eu diversifiquei muito, né? Com a concorrência você é obrigado a aumentar a linha de produto. Então eu pus muita ferragem, fechadura, madeira, eu tenho um pouco, trincos, essas coisas, material de encanamento, também tenho muito. Então você tem que diversificar. Eu tenho muito, eu tenho também, minha loja está sempre cheia de gente, porque de tudo eu tenho um pouco. De tudo eu tenho um pouco. Então, o freguês está lá na esquina lá do Cochinchina, onde que tem esse material? No Santo Antônio tem, pode ir lá que tem. Vai lá, encontra. Dificilmente não encontra. Então eu tenho quase tudo. Tenho quase tudo. Material elétrico eu tenho, material de encanamento, material de pintura. Tudo para uma casa eu tenho. Hoje, da onde que vem a areia que vocês vendem? De que local da cidade? Areia, tijolo?
Hoje nós compramos areia. Bom, tijolo, eu compro, eu não busco mais tijolo. Eu compro de Bragança. Então, o caminhão de Bragança me traz. Areia, eu busco num revendedor. Porque a areia geralmente ela vem de Itacoaquecetuba. Ela vinha de Jacareí, Itacoaquecetuba. Então eu busco areia no revendedor e já entrego direto para o cliente. Mas a maior parte de areia que eu vendo agora é areia em saco. Não tem mais areia a granel, é difícil. Muito pouco. É areia em saco. Porque Moema, essa zona sul aí, agora é só arranha-céu, né? Então, apartamento você não pode vender areia a granel. Tem que vender areia em saco. Então eu vendo muita areia em saco, pedra em saco. Tudo em saco agora. A granel é muito difícil. Quando era areia a granel, como que vocês mediam para vender? Como que era vendido isso? Bom, medida de areia nunca existiu, né? Como é que é? Por exemplo, o nosso caminhão, ele tem uma medida de 47 de altura, 5,70 de comprimento e largura, né? Então você cubica o caminhão e divide por 6. Você divide mais ou menos por 6. Então, 1/6 daquela carga é 1 metro. O cara quer 3 metros, ele pega metade do caminhão. Porque 4 metros, pega 4/6 de areia. Medida certinha lá, não existe. Não existe. Nem areia, nem pedra. Quando que ela começou a ser ensacada, a areia? A areia começou a ser ensacada de uns 10 anos para cá. Agora ela está no auge mesmo, tá? Mas ela, depois começou o progresso mesmo de prédios. Então a areia de granel deixou de ser útil, né? Em prédio. Ela não tem jeito de você jogar um caminhão de areia na frente do prédio e levar no elevador. Não tem jeito. Então você tem que pegar, você tem que levar no elevador em saco. Não tem jeito. É um trabalho danado. O cara quer 2 metros de areia, você entrega para ele 280 sacos de areia no elevador. Meio dia de serviço. Meio dia de serviço. Ele quer, quando ele quer cimento, cal, em elevador, é muito difícil entregar. Então, geralmente, a gente deixa na garagem do prédio, a gente já combina com o pedreiro. Vou entregar areia lá amanhã, vou deixar na porta, na portaria, de lá você coloca no elevador. E a gente deixa em saco, já avisa, e já leva no elevador. Tem mais algum outro material que era transportado ou medido de alguma maneira diferente que modificou muito? Não, o que modificou muito, assim, de medida era areia e pedra, né? Pedra? É, areia e pedra. Porque no começo, antigamente, você quase não tinha pedra. Era mais pedregulho. A pedra quase não tinha uso. Porque tinha muito pedregulho nessa zona de Jaguaré, Osasco. Porque eles tiram areia, sabe como tira areia? Eles pegam a draga, puxam a areia, ela cai dentro da caixa com água. Então o pedregulho fica de um lado e a pedra fica do outro. A peneira passa pela peneira, o pedregulho fica de um lado e a pedra fica do outro. E tinha muito pedregulho. Ele era muito mais barato, o pedregulho. Então a gente puxava muito pedregulho. Hoje não, hoje tem muita pedra, né? Inclusive o preço do pedregulho era em conta, porque se o dono do porto de areia não vendeu o pedregulho o mesmo preço da pedra, ele ia acabar perdendo, né? Então ele tinha que abaixar bem o preço para vender pedregulho. Hoje não tem mais pedregulho. Hoje é só pedra. Então a pedra também, ela mudou muito porque em obras grandes a pedra vai a granel, mas em prédios ela vai tudo em saco. Em prédio pronto para reformas, ela vai tudo em saco. Tudo em sacaria. Certo. A loja antes, o depósito, tinha estoque ou só tem quando vocês reformaram? Estoque de areia? Outros materiais também? Não, eu tenho estoque. Só não tenho estoque de areia e pedra, porque o meu espaço não é muito grande. Tenho pequeno estoque, né? O gasto, mas estoque do resto de material você precisa ter, senão não tem condições. Principalmente na inflação, quando você estava na época da inflação, se você trabalha só com aquele materialzinho pequenininho, não tem condições. Não tem condições. Porque você vende um material hoje, 30 dias. Quando você vai receber,
Não vale mais nada, né? Se você não tiver estoque para acompanhar a inflação, então tinha que trabalhar com muito estoque. Hoje não, hoje você pode trabalhar com um pequeno estoque, porque não tem inflação, você não precisa, né? Hoje vale, 1 metro de areia hoje vale, para mim, por exemplo, vale R$20, custa R$20 eu pago, 1 metro de areia. Faz quase um ano que custa R$20. Então eu não preciso comprar um monte de areia, eu vou comprar porque vai aumentar. Não tem mais isso, graças a Deus. Não tem mais. Então você não precisa ter muito estoque. Pode trabalhar com pequeno estoque. Certo. Quando eu estive lá na loja, você me falou assim que as pessoas, você tem uma preocupação de deixar o cliente à vontade, né? Dele mesmo. Ah, Como sim, é que é o arranjo da loja? Normalmente, a gente, o cliente não é daqueles cara que chega lá, o balconista chega lá, suas ordens, senhor. A gente procura tratar o cliente, deixar ele mais livre, né? Para ele sentir mais o ambiente da casa. Ele acaba ficando na casa, acaba brigando com a gente, xingando junto, acaba ficando tudo da mesma família. Então a gente procura não tratar assim com muita, como se diz? Fugiu. Formalidade. Com muita formalidade, exato. Não precisa tratar com muita formalidade. Eu sinto que ele não se sente à vontade. Então a gente procura tratar mais à vontade, ele se sente mais à vontade. E tem uma clientela fixa aqui? Nós temos nossa clientela. Nossa clientela é fixa. Dificilmente a gente perde um cliente por briga, assim, por desacato de balconista. É muito difícil mesmo. Apesar que está agora, a época é muito difícil, né? Todo mundo está nervoso, sei lá. Mas na minha firma não, viu? Graças a Deus, olha. Muito difícil um cliente chegar e falar, ó, não compro mais aqui, porque aqui ninguém tem educação. Muito difícil. Nunca me lembro de ter acontecido isso. E o senhor tem assim, clientes que são muito antigos? Tenho cliente. Eu tenho cliente que compra na loja desde que eu comecei na loja. Tenho. Mais de 30 anos. E ainda é amigo da gente, amigo e cliente. Então é sinal que não são maltratados, né? Ainda bem. Certo. Alemão, queria que você falasse um pouco assim da sua família, né? Como que você conheceu sua esposa? A minha esposa eu conheci quando eu tinha a loja antiga ainda, aquela lojinha de uma porta, e eu na época, quando garotão, né, 20 anos, eu acabava freguês e eu ia para a porta, né, olhar as meninas que passavam, o movimento, né, caipirão, né, e sempre passava uma loirinha lá, de manhã ela sempre passava, que ela ia para o colégio, e eu sempre ficava de olho nela, sempre de olho. Mas eu nunca tinha coragem de falar com ela, que ela era muito séria, né? Ela era muito séria, né? Eu nunca tinha coragem de falar com ela. E o tempo foi passando. Até que depois a gente... Aí eu cansei, nessas alturas eu já estava cansado de namorar, né? Namorar e paquerar já estava cansado. E vida noturna, o diabo a 4, estava cansado. Aí eu já estava com uma loja nova. Aí... Como eu disse para você, já estava cansado de namorar, né? Aí um dia, o pai dela foi na loja comprar uma lâmpada. Eu sabia o nome dela. Eu falei, ô, seu Alexandre, e a Sônia, como vai? Aí depois, né, o pai dela falou, ô, o Juvenal perguntou de você, não sei o que lá. Aí um dia ela apareceu lá na loja. Aí eu falei para ela, ó, você é a parte que me falta. Mau papo, né? Você é a parte que me falta. Acabamos casando. Hoje eu tenho 3 filhos, que eu adoro meus filhos. Tenho um neto que é parte da minha vida também. E estamos aí. Uhum. E eles trabalham com você lá no depósito? Minha esposa trabalha na cobrança, durona na cobrança. Ah, é? Todo mundo reclama. Ô, quem é essa aí que cobra toda hora? Me cobra toda hora. Eu falo, ó, deve ser a moça lá de cima, não sei não, viu? Deve ser a moça lá da cobrança. Pô, me cobra toda hora. Aí eu falo, mas você não está devendo? Eu tô, pô, mas não precisa cobrar toda hora. Eu falo, a moça lá, vou falar com ela, tá? Mal sabe eles que é minha esposa, né? E meu filho trabalha na seção de compras, ele é comprador.
Ele era... Antigamente ele fazia lista de preço. Hoje ele foi à falência com a lista de preço. Não tem mais lista de preço para fazer, é sempre a mesma. Então ele é só comprador. E a outra trabalha faz pagamento, trabalha no escritório, faz contabilidade, escrituração de livros, essas coisas, faz pagamento. Pessoa mais nova que não trabalha ainda, ela faz faculdade à noite e de dia ela faz inglês, faz mais um curso lá, então deixa ela acabar, né? Alemão, vocês fazem algum tipo de propaganda, de divulgação do depósito? Eu faço propaganda só em lista telefônica só. Lista telefônica. E eu distribuo, aos domingos eu distribuo uns panfletinhos assim, o nome do depósito Santo Antônio. E eu distribuo os domingos. Pago para um rapaz distribuir aos sábado e domingo. Aonde que ele distribui? Nas casas do bairro. Moema mesmo? Moema. Onde ele vai, eu falo, você tem que correr São Paulo inteiro. Eu não sei onde ele vai, ele fala que vai, né? Mas de vez em quando surte efeito isso aí. Essas propagandas assim de panfleto. Anteontem, por exemplo, um cliente me ligou lá da Chácara Flora. Ah, você mandou, tem um papelzinho embaixo da minha porta aqui, Depósito Santo Antônio, eu quero saber o seu preço, está bom. Aí ele falou, eu preciso de cimento, tá bom o seu preço? Aí eu dei o preço, ele falou, me manda 20 sacos lá. Já peguei um cliente, né? Uhum. De vez em quando funciona. Tem algum caso assim engraçado com o cliente? Olha, engraçado eu não sei, eu sei que eu dei tanta risada depois, viu? Eu tenho um cliente ainda, o apelido dele é Canarinho, ele é pedreiro, né? Ele é meio cabeça quente. E ele sempre fala, ó, quero meu material para amanhã. Isso aqui não mandava naquele dia que você ia ver. E um dia, ele fez um serviço, o rapaz precisava fazer um serviço numa casa, uma reforma. Ele fez a reforma, combinou o pagamento, tudo mais. Quando chegou, a reforma foi andando, foi recebendo, estava tudo bonitinho. Quando chegou no fim da obra, ele entregou a obra e disse para o cliente dele, ó, está entregue a obra, você tem que me pagar tanto. O cliente falou para ele, não vou te pagar, porque eu não gostei da reforma. Aí ele falou pro cara, ó, eu vou te esperar uma semana para você pagar. Experimenta não pagar. Pelo cúmulo dos azares, um certo dia, eles cruzam dentro da loja. Ele chegou no cliente dele e falou assim, você vai pagar ou vai apanhar? O cliente ficou olhando para ele e falou assim, eu vou apanhar. Eu tinha uma pilha de tinta, dessa largura assim, que subia até quase em cima do forro. Olha, o que esses caras derrubaram de lata de tinta lá, mas fizeram maior rebuliço, ainda bem que era bem cedinho. O que eles fizeram de rebuliço naquela loja? Eu falei, nossa senhora. Até que chegou a turma do aparta, do deixa disso, aí o cliente do pedreiro chegou e falou assim, bom, já apanhei, agora não pago mais. Ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo a briga. Apanhou, não pagou mais, porque o pedreiro falou, você vai apanhar ou vai pagar? Ele falou que ia apanhar, ele apanhou, não pagou mais, foi embora. Foi embora. Alemão, nessa ocasião você teve muita perda, assim, de tinta, de material? Não, derrubou uns galões de tinta lá, vazou, mas eu não tinha nem coragem de cobrar dele. Não, sim, mas não teve como evitar a situação? Como é que foi? Não teve, foi tão repentino que o pedreiro já estava na loja. Porque geralmente pedreiro levanta cedo, né? Uhum. Porque antigamente eu abria às 6 horas a loja. Eu abria às 6 horas. Quando eu comecei, eu abria às 6 horas. Então o pedreiro levanta cedo. E ele já estava lá. E teve azar do cliente dele também chegar. Aí quando ele olhou que o cara chegou, eu só escutei ele falar, agora ele me paga. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora eu quero ver o que vai acontecer. Eu já sabia que ele era cabeça quente. Eu sabia que ele era cabeça quente porque um dia ele discutiu com um cliente dele, ele pôs o serrote no pescoço do cliente e falou assim, você vai pagar, eu vou puxar o serrote. Ele pôs o serrote aqui e falou, você vai pagar, eu vou puxar.
Nessas alturas o cara falou, eu vou pagar, né? E pagou. Ele era cabeça quente. Aí quando eu vi aquela briga, não deu tempo de fazer nada. Quando chegou a turma do Separa, aquela barulheira, já tinha tinta esparramada para tudo quanto é lado. Eu perdi vários galões de tinta, mas não tinha nem coragem de cobrar dele. Ele era cliente da casa, era amigo da casa. Aí ele falou, não recebi, mas também ele apanhou. Ficou por isso mesmo. Agora um dia um outro caso pitoresco. Você sabe que no interior, antigamente naquelas vendas, se vendia cimento, se vendia farinha de mandioca, roupa, linha, vendia tudo na mesma venda, né? A gente chamava de armazém, né? Uhum. Uma vez chegou um cliente que falou, meu irmão, você tem farinha de mandioca? Meu irmão olhou assim para mim, falou assim, tenho, me dá 2 quilos. Chegou e sacou 2 quilos de cimento branco, cobrou e deu pro cara. Até hoje não vi mais o cara. Até hoje não vi mais o cara. Vendeu farinha de mandioca por coisa. Vendeu cimento branco por farinha de mandioca. Certo. Alemão, qual que é a sua atividade de lazer hoje? Vocês que gostam desse dia? Lazer? É. Eu sou muito caseiro, viu? Eu sou muito caseiro. Eu trabalho o dia todo. Ó, meu único lazer mesmo. De vez em quando, nem sempre, eu vou à praia. E pratico esporte. Eu pratico Cooper 4 vezes por semana, no Ibirapuera. É o único lazer que eu tenho. Gosto de futebol. Gosto de ver futebol na televisão. Em campo de futebol não vou mais. Gosto de ver vôlei, essas coisas assim. Mas, assim, sair de casa, assim, eu sou muito caseiro. Não saio quase. Antigamente eu praticava futebol. Agora não. Natação, agora não faço mais. Onde que você praticava esses esportes? Bom, no interior eu jogava futebol lá na minha cidade, né? Depois vim para São Paulo, comecei a jogar futebol no clube aí no União de Indianópolis, que era o Cauí. Depois eu comecei a jogar futebol no Guarani também, não tem mais time. E depois parei. Fiquei só praticando futebolzinho de areia, nessas peladinhas de areia assim. Depois eu parei com o esporte, agora só pratico Cooper só faço Cooper. Certo. Se você fosse mudar alguma coisa na sua vida, você mudaria? Faria diferente alguma coisa? Não. Eu gosto muito do que eu faço. Gosto muito mesmo do que eu faço. Eu acho que o meu ramo é um ramo muito gostoso. Lá você vê desde o engenheiro, que é uma classe mais superior, até o servente de pedreiro, que compra cimento branco por farinha de mandioca. Então você lá aprende muita coisa. Você aprende coisas que muitas vezes conforta a gente. Você vê um rapaz que mora em favela, então você tem assim aquela ideia de favelado. Você pensa que favela é aquele bicho do outro mundo. Então você vê lá o servente de pedreiro, ele vai lá na loja e você acaba conhecendo a pessoa. Você não conhece o favelado, você conhece a pessoa. Então aqui lá você vê que o mundo não é do jeito que a gente pensa, né? Do jeito que a gente quer, é do jeito que ele é, né? Então você vê um favelado, você vai ver que ele não é nada disso que a gente está pensando, que ele é esse desgraçado mora na favela, tinha tudo que morrer. Normalmente a gente pensa isso, né? Ele não é nada disso. Você vê um servente de pedreiro lá, é a coisa interna, é a coisa mais bonita que tem. A simplicidade dele é completamente diferente. E você vê um engenheiro lá, arrogante, porque ele é engenheiro, e você vê um fulano de tal lá, porque eu sou isso, eu trabalho nisso. Hoje não tem mais disso. Hoje não tem mais, mas já acontece. Eu sou isso, você me vende, eu quero mais barato porque eu sou isso aqui. Tem muito. Um pedreiro jamais vai falar isso para você. Um servente de pedreiro jamais ele vai falar isso para você. Jamais. Então você vê muita disparidade
de classe. Então, o meu ramo é muito gostoso por causa disso. Não é como um shopping center que entra só, não entra um favelado. Se ele for entrar lá, todo mundo olha com cara feia para ele, né? Claro. E que entra a pessoa mais lá em cima. É diferente. Meu ramo entra todo mundo. Todo mundo entra. Você vê, a semana passada, você vê a ideia do cara. Eu dei risada, claro. Ele chegou um cliente na loja, posso contar? Claro. Chegou um cliente na loja, ele pediu uma chave elétrica. Isso foi num sábado, eu estava na caixa. Porque sábado eu fico na caixa, né? Aí ele chegou e pediu uma chave elétrica. Então o balconista vendeu uma chave elétrica, 12 reais custava a chave elétrica. Faz pouco tempo, eu me lembro. Aí o balconista tirou a nota, ele foi e pagou. Só que quando o balconista esqueceu de ver o estoque, foi lá e não tinha a chave. Ele chegou lá, não tem a chave. Falei, tá, desculpa aí, viu, não sei o que lá e tudo mais. Peguei e devolvi o dinheiro para ele, ele foi comprar em outro lugar. Chegou na outra loja, custava 15 reais a chave. O que ele fez? Voltou lá na loja. Falou, você me deve 3 reais. Falei, por quê? Porque a chave custa 15. Eu falei, mas eu não te vendi por 15 a chave. Eu te devolvi 12, que foi o que você pagou. Mas lá custa 15, então você me deve 3. Eu falei, ô moço, vem cá. Se a chave lá custava 100 mil reais, eu tinha que te devolver 100 mil reais. Ele olhou para mim, coçou a cabeça e falou, acho que você está certo. Pegou e foi embora. Pegou e foi embora. Foi buscar o troco da chave. Era um cara simples, coitado. Ele não pensou. Era tão simples que depois eu dei risada. Falei, onde é que nós estamos? Alemão, qual é o sonho que você gostaria de realizar? Sonho? Não, eu não realizei ainda, mas eu gostaria de conhecer as pirâmides do Egito, né? Mas vou realizar. Não conheço ainda. Só conheço por fora, assim, só nos livros, mas eu gostaria de conhecer as pirâmides do Egito. Gostaria de conhecer Machu Picchu, terra dos Incas, eu gostaria muito de conhecer. É o sonho que eu tenho. Gosto muito de conhecer praias. Gosto. Ainda não conheço muitas praias do norte, assim. Gosto de conhecer o Brasil. Gosto muito mais do que a Europa, isso. Eu gosto muito. Alemão, o fato de você querer conhecer as pirâmides tem alguma coisa a ver com a maneira como elas foram construídas, ou como você lida com esse material de construção, o material em si? Não. Não. Também, porque eu acho que a engenharia daquela época, na minha cabeça, não tem nexo. Construir uma pirâmide naquela época, do jeito que ela é contada hoje nos livros, eu acho que não. Então eu gostaria de ver. Também. Mas eu gosto também porque a gente vê muito profecias de pirâmide, e eu vendo umas pirâmides daquela, eu acho que aquele povo, eles são descendentes de alguma coisa. Porque não pode ser descendente de nós. Descendente de alguma coisa, se foram eles que fizeram. Então eu gostaria de ver a construção dela, o enigma que eles falam, tudo aquilo lá, sei lá, eu gostaria de ver. Como eu gostaria de ver a terra dos Incas também, que os Incas eram fabulosos, né? Eu gostaria de ver aquelas construções antigas, gostaria. Bom, para a gente terminar agora, a última pergunta, né? O que você achou de ter passado essa hora com a gente, dando a entrevista, deixando registrada a sua experiência de vida, o seu trabalho? Achei excelente. Excelente, muito gostosa. E eu acho que é uma coisa que faltava para São Paulo, né? Não tinha em São Paulo, né? Eu acho que é uma coisa que faltava. Achei muito legal. Eu faço votos que se realize isso aí. E eu quero uma cópia, né? Com certeza. Se eu vou conseguir, vou, né? Uhum. Eu achei muito bacana, muito legal. É uma história de um São Paulo que ninguém contava, né? Que ninguém sabe. A geração de hoje, eles não sabem da dificuldade que nós tivemos em São Paulo. Porque hoje
São Paulo é uma moleza, né? Criança de hoje, todo mundo conhece tudo, eles conhecem tudo, né? Antigamente não tinha isso. Antigamente não tinha. A dificuldade com que a gente tinha para se locomover, por exemplo. Em Moema só tinha um bonde. Só tinha um bonde, ônibus quase não tinha. Só tinha bonde. Quebrava um bonde e ficava 30 bondes atrás, porque tinha um bonde quebrado na frente. Então, eles não conhecem essas dificuldades. Futebol só tinha o Pacaembu. Só tinha o Pacaembu. Eu me lembro quando eu estava estavam fazendo o Morumbi, eu estava puxando areia, o meu caminhão quebrou na frente do Morumbi. Eu tive que dormir embaixo do caminhão, de medo do tiroteio que tinha no Morumbi. Então, eles não conhecem isso aí, essas coisas que vocês vão contar. Eu acho muito gratificante para São Paulo. Fantástico. A gente agradece a sua ajuda. Eu que agradeço vocês por expor alguma coisa que eu sei. Tá? Tá, joia. Obrigada.